Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as regiões dentárias da técnica periapical da obstetrícia. Se você não assistiu a aula sobre os princípios básicos, volte lá e assista antes de ver essa parte agora. Então vamos lá. Quais são as regrinhas básicas para cada região dentária? Vamos falar separadamente das 7 regiões dentárias superiores e das 7 regiões dentárias inferiores. Vamos começar então pela maxila. Molares superiores. Angulação vertical utilizada, uma angulação vertical média, mais ou menos uma compilação de vários autores diferentes. Nós vamos utilizar uma angulação positiva de 25 a 30 graus. O nosso ponto de incidência do raio-x, ele vai levar em consideração o plano de Camper, que vai do tragus auditivo à asa do nariz, e nós vamos descer uma linha imaginária do canto do olho até encontrar esse plano de Camper. Nesta região é que será o nosso ponto de incidência. Uma coisa que é importante sempre lembrar na região de molares superiores é o osso zigomático. Nós precisamos tomar cuidado com a projeção demasiada deste osso nas regiões dos molares. Então, aqui uma radiografia com uma projeção ideal, mostrando os 3 molares numa angulação horizontal adequada, com uma angulação vertical também adequada. E aqui a gente tem uma imagem que não está bonita, mas ela exemplifica muito bem o que eu quero dizer. Nós temos aqui a projeção do osso zigomático sobre as raízes dos molares e isso faz com que não consigamos avaliar essa região. Nós não conseguimos ver nada aqui das raízes dos tecidos periapicais. Isso é um erro técnico. Premolares superiores. Angulação vertical positiva de 35 a 40 graus. Marco de referência. Novamente, utilizando o plano de Camper, e agora nós vamos descer uma linha imaginária do centro do olho. E o ponto de encontro entre esses 2 planos é que me dá o ponto de incidência do raio-x. Região de caninos e laterais superiores. Nós vamos agora utilizar uma angulação positiva de 50 a 60 graus. 2 coisas importantes na região dos caninos. Nós precisamos colocar o filme, a placa, de um jeito que a gente consiga abordar todo o longo eixo da raiz do canino, que é uma raiz muito longa. Se nós colocarmos na posição em que se apresenta o canino lateral, nós temos a tendência a encostar a placa na arcada oposta, do lado oposto, podemos dobrar aqui ou ainda podemos radiografar essa região do 23 e 24 também junto. Então, o que a gente faz aqui? Giramos o filme, a placa, com o longo eixo agora, a diagonal da placa, na direção do longo eixo da raiz do canino. Com isso, a gente consegue abordar toda a raiz e, ao mesmo tempo, nós fugimos dessa área do lado oposto da arcada dentária. Marco de referência é exatamente sobre a asa do nariz. Angulação horizontal é um segundo ponto importante de ser levado em consideração quando se faz essa radiografia. Nós precisamos mirar aqui no ponto de contato entre a face distal do canino com a face mesial do primeiro premolar. Por quê? Porque nós temos um dente aqui que é bicúspide, tem uma cúspide vestibular e uma cúspide palatina. É um dente maior, é um dente mais robusto. E a tendência é que a gente jogue essa coroa maior sobre a região distal e isso dificulta a análise. Então, nós precisamos mirar na distal, da face distal do canino, melhor dizendo, e não entrar de maneira reta sobre a coroa do canino, que isso faz com que a gente jogue o canino sobre essa área aqui do premolar. Então, aqui uma radiografia com uma separação quase completa dessa região, e aqui uma radiografia com uma grande projeção do premolar sobre o canino. Incisivos centrais superiores, 11 e 21.
Angulação positiva, também de 50 a 60 graus. Marco de referência será no fim dos ossos próprios do nariz. Então, se nós palparmos essa região aqui, nós vamos sentir aonde termina os nossos ossos realmente do nariz, e desconsideramos a ponta onde só temos cartilagem. E é nessa área em que nós vamos incidir o raio-x. Vamos para os dentes inferiores. Molares inferiores, angulação de 0 a menos 5. Agora nós passamos a ter angulação negativa, porque o nosso feixe de raio-x passa a ser direcionado nessas regiões de baixo para cima. Então, se você não sabe o que é uma angulação vertical, positiva e negativa, volta lá na nossa aula anterior para que você possa entender bem isso. Marco de referência, nós vamos levar agora em consideração uma linha imaginária que fica acima aqui do bordo inferior da mandíbula, dessa região, mais ou menos a meio centímetro, mais ou menos um dedo. Vamos descer a linha imaginária do canto do olho novamente, e aonde encontramos essa linha de meio centímetro acima é o nosso ponto de incidência. Pré-molares inferiores, nós vamos ter uma angulação de menos 10 a menos 15. O filme está começando a ficar mais inclinado, então nossa angulação também fica mais elevada. Aqui uma particularidade também. Quando nós colocamos o filme nessa região, nós vamos obter uma certa resistência da curvatura da arcada. Se nós tentarmos colocar o filme dessa forma, a gente pode ter algumas situações. Nós podemos machucar o paciente, ele pode reclamar que está doendo, a placa pode ser dobrada ou o filme pode ser dobrado. E a terceira situação é que a gente pode até conseguir colocar na posição em que englobe mais ou menos os pré-molares inferiores, mas ao fazer a radiografia, a gente vai cortar a região mesial do primeiro pré-molar inferior. Então, uma dica aqui é colocar o filme inclinado, jogando essa porção anterior mais para a região aqui de 32, 33. Então, o filme fica nesta posição. E com isso, a gente tem uma margem de segurança maior na região mesial e evita esse incômodo do paciente, evita quebrar uma placa de fósforo, por exemplo, e evita também o corte da região mesial do pré-molar. O marco de referência vai levar em consideração também o centro do olho, até chegar àquela linha imaginária de meio centímetro acima do bordo inferior da mandíbula. Caninos inferiores, aumenta ainda mais a nossa angulação, ela vai para menos 25 e menos 30, e nós vamos mirar agora exatamente na face vestibular dos caninos inferiores, exatamente no centro dessa face vestibular. O marco de referência será a asa do nariz, desce a linha imaginária, meio centímetro do bordo inferior da mandíbula. Então, isso vai se repetindo em todas as regiões inferiores. E por último, incisivos inferiores. Então, a angulação vertical é igual a de canino, menos 25 a menos 30. E a nossa incidência vai ocorrer a meio centímetro do bordo inferior, porém, bem no ponto central do mento. Então, na aula de hoje, nós abordamos rapidamente todas as regiões dentárias superiores e inferiores e quais são as regras básicas. E na próxima aula, vamos falar sobre o uso do posicionador, um dispositivo que vem facilitar a técnica radiográfica periapical. Nos vemos lá!